Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para os irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Raquel Brito, sou da Adcola Lacomba. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 23/12 de 2022. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Na lição de número 13, o Senhor está ali. A nossa meditação está em Ezequiel, no capítulo 5, versículo 5. E para ela foi dado o seguinte título: Jerusalém é o centro da terra no meio das nações. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Bom, irmãos, vamos entender um pouquinho sobre o contexto de Israel ser o centro do mundo. No mapa mundi tem as grandes nações. Antigamente não se conhecia América, principalmente em relação aos povos conhecidos da época, não se conhecia América, nem se conhecia Oceania. Os povos que interagiam ali eram os povos da Europa, do norte da África, alguns povos asiáticos. Neste contexto, Israel é o centro do mundo porque está no meio das grandes nações. Você tem os egípcios na África, gregos e romanos na Europa, babilônios e assírios na região da Mesopotâmia e Israel, que fica ali bem no meio, na Palestina. Esses grandes povos, quando se movimentavam, geralmente precisavam passar ou perto ou dentro de Israel por estar localizado justamente no meio. Vantagem: interagia com todos esses povos. Desvantagem: interagia com todos esses povos. Era meio que um fogo cruzado. O Egito é um grande império, a Babilônia também, a Síria também. A Grécia depois se levantou, depois da Grécia veio a Roma. Então, esses grandes impérios que passavam por Israel, muitas vezes, não era nem para combater Israel, era para combater outros impérios. Só que passando por ali, exercia grande influência sobre as terras de Israel. Todas essas regiões interagiam intensamente com Israel. Israel foi dominado, guerreou, venceu, conseguiu independência e tudo isso sempre interagindo com essas regiões. Nesse contexto, Israel fica bem no centro do mundo porque está no meio das grandes nações. Como Deus diz, colocou ela bem no meio das grandes nações. Trazendo isso para o espiritual, Deus chama Ezequiel e mostra para ele, colocou Jerusalém ali, no meio daquelas grandes nações, mas ela se rebelou contra Deus e começou a cometer pecados muito mais do que as outras nações. E Deus chama ali aquela nação de rebelde. Mostra que, apesar dela estar ali no meio daquelas grandes nações, ela conseguiu pecar muito mais do que todas as outras nações. Cometer delitos gravíssimos maior do que as outras nações. E ali, como a gente já viu dentro desse livro de Ezequiel, Deus mostrando a punição, o que haveria de acontecer por conta da grande idolatria, do pecado, da apostasia, e Deus mostrando tudo isso para Ezequiel. Deus diz que vai fazer com Jerusalém, com o povo de Israel, o que ele nunca havia feito antes, que puniria de uma forma que ele nunca havia feito antes, que castigaria o povo de uma forma que ele nunca havia feito. E versículo 10 diz assim: portanto os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Essa foi a punição de Israel por conta de conseguir pecar muito mais do que todas as outras nações que estavam ao redor dela.